Bom dia, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Jesus também. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E essa carta de Paulo aos Efésios foi escrita por ele quando ele estava preso, na sua primeira prisão. E ele escreveu 4 cartas quando ele estava na prisão. Por isso que essas 4 cartas são chamadas cartas da prisão. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Nós estamos estudando a carta aos Efésios. Se você quiser, você pode recorrer lá ao nosso canal do YouTube para você relembrar as aulas que eu dei aqui no começo. Nós estamos no capítulo 2, segunda parte do capítulo 2. Abra a sua Bíblia aí, nós vamos... Essa carta de Paulo aos Efésios é a carta onde ele apresenta o conceito de igreja. No capítulo 1, nós expusemos aqui, ele, nos versos de 3 a 14 do capítulo 1, ele fala da participação da Trindade na nossa redenção. Ele fala o papel do Pai, o papel do Filho e do Espírito Santo. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos converteu. Na segunda parte do capítulo 1, versos 15, você pode ver até o versículo 23, Paulo faz uma oração para que eu e você, nós possamos ter discernimento espiritual, compreensão espiritual, para entender a grandeza da nossa salvação. No capítulo 2, versos de 1 a 10, ele vai falar da nossa salvação pessoal. Pela graça sois salvos. O conceito fundamental, veja no capítulo 2, versículo 1. O que diz aí? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então é o seguinte, a nossa conversão, a sua conversão, foi uma ressurreição espiritual. Ele vos deu o quê? Vida. E quem está morto não tem livre-arbítrio, tem? Espiritual? Quantos quilos a gente pode pôr num defunto para ele gritar? Hein? 1 tonelada, 2? Então a sua conversão, a minha conversão, foi uma ressurreição espiritual. Não foi eu que estava perdido e achei Jesus. Eu estava perdido e fui o quê? Achado por ele. E ele me deu vida, estando eu o quê? Morto. Então aqui, Paulo vai, no capítulo 2, de 1 a 10, falar desse novo homem, dessa nova criatura. Mas a partir do versículo 11 até o versículo 22, ele vai falar de uma nova humanidade. Se no capítulo 2, de 1 a 10, ele fala do novo homem, ele vai agora coletivizar. Ele vai dizer que Deus usa essas pessoas que são vivificadas, regeneradas, convertidas, para formar uma nova humanidade, a igreja. Então, por exemplo, quem foi convertido, segundo Efésios 2, de 1 a 10, passa a fazer parte agora
de uma família. Por isso que esse negócio de dizer que eu sou crente, não preciso de igreja, isso é heresia. Porque quando você é convertido, você automaticamente você está fazendo parte da família de Deus. Mas vamos lá. Vamos ler juntos, por favor. Versos 11 e 12. 11 e 12 do capítulo 2. Vamos lá? Portanto, lembrai-vos, chamados para aqueles que na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, mas tendo esperança. Pronto, para aí. Porque se você for para o capítulo 2, no versículo 2, ele vai falar, nos quais andastes o quê? Outrora. E sempre vai ter uma adversativa. Ele vai falar do passado e vai falar do presente. Portanto, lembrai-vos que outrora, vocês que são gentios, porque Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Éfeso, nós somos gentios, porque não somos judeus. Nós estávamos excluídos da bênção. Primeiro, nós éramos incircuncisos. A expressão que Paulo usa aí. A circuncisão foi estabelecida por Deus como um ritual de iniciação ou entrada na comunidade de Israel. É como se fosse o batismo hoje. Como é que você entra na igreja? Faz parte da igreja através do batismo. O batismo substitui a circuncisão. Ou a circuncisão é um tipo do batismo. É tanto que a circuncisão só pode ser feita uma vez, né? Não pode capar o cara duas vezes, pode? É igual o batismo, é um só. Foi batizado, é batizado. Então, nós éramos o quê? Incircuncisos. O que significa isso? Significa que não éramos do povo de Deus, não fazíamos parte do povo escolhido de Deus. Também, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Veja aí, no capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados o quê? Incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, ou seja, os judeus, chamavam vocês dessa maneira. A expressão, naquele tempo estáveis sem Cristo e o quê? Separados. Aliás, tem uma palavra, hoje está na moda, que é o sem, né? Sem com S. Tem um sem terra, sem teto, sem emprego, sem mulher, sem marido, sem vergonha. Então, o sem está na moda. Veja que ele vai usar aqui. Nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. O que significa isso? Quando você está em Cristo, você está na nova aliança. Jesus diz, esse cálice é a nova aliança, meu sangue. O que significa isso? Significa que nós, por causa
da aliança da graça, que são os acordos, os pactos de Deus, nós estamos debaixo de um acordo, onde nós seremos abençoados pelo próprio Deus. Geralmente as alianças, elas vêm acompanhadas de promessas. Então nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo das promessas. Em Cristo, nós começamos a fazer parte disso aí. Vocês estão entendendo ou não? Vamos lá. Mas diz o texto aí, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Mas duas coisas, quais são elas? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Jesus, nós não tínhamos esperança. Significa que nós não tínhamos futuro. Ou o futuro que a gente tinha sem Cristo era a condenação eterna. Para uma pessoa sem Jesus não há esperança de liberdade, porque a pessoa ela é escrava do pecado, ela é escrava da morte, ela é escrava do poder de Satanás. Quando a gente recebe essa vida, essa ressurreição espiritual, aí nós temos a vitória sobre a morte. E aí nós temos todas as bênçãos decorrentes da nossa salvação. Agora, ele conclui dizendo: estávamos sem Deus, o quê? No mundo. Em outras palavras, eu acho que essa colocação aqui, ela resume tudo. Estar sem Deus no mundo resume tudo que foi dito. Significa viver sem um relacionamento pessoal com Deus. Veja no capítulo 2, versículo 1, o que diz aí? Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos. Então, sem Deus, a pessoa está o quê? Morta espiritualmente. Vocês entendem isso? Essa discussão boba aí, se o homem tem livre-arbítrio, defunto tem livre-arbítrio? Defunto tem vontade? Olha. Ou Deus dá vida para o defunto, ou o defunto não pode levantar a mão dizendo: eu aceitei a Cristo. Ele pode fazer isso visivelmente, mas o ato da conversão é um ato de ressurreição espiritual. Então não me enche mais a paciência, mas o livre-arbítrio, meu irmão, defunto não tem livre-arbítrio. E aí nós estamos falando do ponto de vista o quê? Espiritual. Ele tem livre agência, ele tem liberdade de ir, vir, ele tem opinião, ele tem vontade, ele tem querer, ele tem desejo. Mas isso do ponto de vista o quê? Humano. Mas do ponto de vista espiritual, ele é um defunto. Então não é você que vai a Jesus, é Jesus que vem a você. Está resolvido isso na sua cabeça? Mas definitivo, pelo amor de Deus. Então o homem jamais poderia, por vontade própria, desejar Deus, querer Deus. É Deus que nos salva, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia o quê? Então foi Ele que veio, não fui eu que fui. Porque ninguém vai atrás de Deus. Você está aqui hoje, aqui, com essa cara de crente aqui, mas se você não fosse crente, você estava no Vila Lobos, andando de bicicleta, no supermercado.
Porque esse negócio de crente vir para a igreja do domingo, só quem é maluco, ressuscitado espiritualmente. Você estava na beira da piscina tomando um martini bianco e comendo umas azeitonas, vai perdido, morto espiritualmente. Você está aqui até meio sem graça, mas está vivo espiritualmente. Tá certo? Você entende isso que eu estou falando ou não? Então, por favor, resolva definitivamente na sua cabeça que se eu sou crente, não é porque eu quero ser crente, é porque Deus quis que eu fosse crente. Amém? Você está vivo, não é porque você... Não, foi porque Ele vos deu vida, estando você morto nos seus delitos e pecados. Então, mas chama isso de calvinismo. Não, é Bíblia. Não fica discutindo isso. Ah, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou wesleyano, eu sou pentecostal. Fica na Bíblia, pelo amor de Deus. Tá bom? Agora, veja no versículo 13, 2:13. Paulo, na narrativa dele, ele repete, na segunda parte, a mesma estratégia de narrativa. Ele fala do outrora, antes, e ele fala agora do presente. O que ele diz aí no versículo 13? Vamos lá? Mas fostes aproximados para por aí. Mas é uma adversativa. Mas ele usa um advérbio de tempo. Qual é o advérbio de tempo? Agora. Agora, pois, nenhuma condenação há para aquele que está em... Significa agora, que você é crente agora. Você é salvo agora. Outra coisa, você não vai perder a salvação. Se você está salvo agora, você está salvo para sempre. Não tem um anjo lá, escreve seu nome no livro da vida, apaga, põe um branquinho. Você desvia, aí você volta, escreve de novo. Não é assim não, Deus não. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Elas ouvem a minha voz, elas me seguirão, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém poderá arrebatar da minha mão. Então resolve isso na sua cabeça também. Você está salvo agora e para sempre. Você vai dar trabalho para Deus, mas tudo bem. Deus é misericordioso. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas coloca isso na sua cabeça. Se você nasceu e você é um filho de Deus, Deus não vai rasgar a sua certidão de nascimento, não. Você está salvo para sempre. Tá certo? E eu falei aqui, tem uns pais assim que são muito iludidos. Diz assim: eu criei meus filhos do mesmo jeito. Já viu isso? Agora, um é assim, presta atenção. Você não criou filho nenhum do mesmo jeito. Porque Deus cria a gente também diferente. Tem filho que é mais achegado, tem filho que é mais complicado. Como diz Rita Lee, eu sou a ovelha negra da família. Não pode falar mais ovelha negra porque é processo. É como um vereador lá de Manaus está querendo tirar a bola preta do sinuca. Por quê? Porque todo mundo quer matar a bola preta. Nós estamos vivendo assim. Não pode chamar mais de criado mudo. Está difícil, tá ou não está? Eu chego lá na Bahia, tem uns primos lá que são tudo negão. Ô negão, como é que vai? Não. Ô bronzeado, tudo bem? É.
Chamar assim agora, não posso mais. Né? Mas, meu irmão, naquele tempo, estava sem Cristo. Mas agora, você estava sem, mas agora você está em. Mudou ou não? Sem e em Cristo. Você está em Cristo. Vós, que antes estavais longe, fostes o quê? Aproximados. 3 lições aqui nesse versículo. A vida do crente tem como marca divisória a sua conversão. A palavra agora, com advérbio, estabelece o contraste de tempo com o outrora. O pastor que eu trabalhei com ele, o reverendo Valmir Soares, morreu. Antes de ser crente, ele frequentava os bordéis lá em São Luís do Maranhão. E aí ele se converteu e um dia foi pregar na praça pública. Aí as meninas começaram a gritar: Valmir, 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 vem cá, meu lindo, não sei o quê. Aí ele disse: olha, esse Valmir que vocês conheceram, ele está o quê? Morto. Morto. Em Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Então, a capivara do crente já está rasgada. Tá certo? Às vezes, você que teve um passado meio pesado, eu não, que eu sou um cara limpo, não é? Às vezes você sabe o que você fez. E às vezes o diabo quer trazer na sua memória as coisas erradas que você fez. Mas a Bíblia diz: nenhuma condenação há. Agora, pois, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Você, quando não era crente, você fazia coisa errada. Traía a sua esposa, aprontava. Você agora é crente, mas agora você é uma nova criatura. A expressão aqui nesse texto, eu acho muito bonito isso aqui. A conversão é vista aqui por Paulo como uma aproximação espiritual de Deus, ou uma imediata presença ou introdução à presença de Deus. Presta atenção. Quando você não era crente, você estava separado. Agora você foi o quê? Aproximado. Esse verbo aproximar é que agora você vive na presença de Deus. Então, gente, toma cuidado, porque às vezes tem crente que ele acha que entrar na presença de Deus quando ele vem para a igreja. Senhor, entramos na tua presença e tal, blá, blá, blá. Aí quando sai da porta, diz: saímos da tua presença, Senhor. Não, você vive na presença de Deus, não tem jeito. Nada, nem ninguém pode separar você dessa comunhão. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Agora, por que nós fomos aproximados? Qual foi o instrumento que nos aproximou? O que diz o texto? A aproximação dá-se por meio de Jesus Cristo, pelo seu sangue. A aproximação pelo sangue implicou a substituição
substituição da vida de Jesus pela nossa única maneira pela qual a expiação do pecado seria o quê? Feita. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Por que eu fui aproximado? Por que eu vivo na presença de Deus? Pelo sangue de Jesus. Hebreus 9, 22. O que é que diz? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, então presta atenção. Quando ele usa a palavra sangue aí, é a vida. Se você for lá para Levítico, capítulo 19, o texto é bastante claro, diz que a vida está no sangue. Por isso que quando você faz exame de sangue, revela tudo sobre você. Que a vida está no sangue. Por isso que quando o cara está morrendo de anemia, ele toma o quê? Sangue. Mas o sangue é um símbolo da vida. Significa o seguinte: eu fui aproximado, eu fui colocado na presença de Deus, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue, a sua vida. Ou seja, Ele morreu em meu lugar e em seu lugar. Então, a aproximação, ela se dá em duas dimensões. Ele nos aproximou de Deus. Essa aqui é uma aproximação o quê? Vertical. Mas também Ele nos aproximou o quê? Uns dos outros. Isso aí você precisa. Não tem como você se aproximar de Deus e não se aproximar do irmão. Você foi incluído na família. Então não dá para dizer, eu creio em Jesus, mas não gosto de igreja. Não, filho. Você foi convertido e agora você vai fazer parte da família de Deus. E irmão a gente não escolhe. Escolhe? Tem irmão bom, tem irmão ruim, tem irmão chato, tem irmão legal. É isso aí. Mas vamos lá. Veja no verso seguinte, versículo 14. Em Cristo nós somos aproximados pelo sangue dele, pela substituição dele. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, em Cristo nós não somos mais o quê? Inimigos. Nós somos o quê? Amigos. Lá no templo em Jerusalém, o templo construído por Salomão, tinha os átrios. Então tinha o átrio dos judeus, o átrio dos gentios, o átrio das mulheres. Paulo fala que Jesus Cristo veio e derrubou os muros que separavam. Vocês estão entendendo ou não? Eu estou pensando em falar com o Trump para construir um muro para isolar a Zona Leste. Eu brinco com os meninos aqui, eu sou da Zona Leste. Nós construímos muros. Jesus veio para o quê? Derrubar os muros. Significa, vamos lá para o texto de Gálatas, volta um pouquinho aí. Gálatas capítulo 3, versos 28 e 29. Vamos ler juntos? Dessarte não pode haver nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher. Tá bom?
Então, por exemplo, aqui, independentemente do sexo, da cor, da idade, todos nós somos o quê? Um em Cristo Jesus. Significa que em Cristo todas as diferenças são o quê? Anuladas. E veja que ele completa, versículo 29, Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois o quê? Pronto. Nós somos descendentes de Abraão em que sentido? No sentido espiritual. Porque nem todo mundo aqui é judeu. Mas em Cristo, nós somos o novo Israel de Deus, o Israel espiritual. E uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: a sua fé, a minha fé, ela não é inferior à fé de Abraão, tá? Abraão é o pai da fé, a turma usa essa expressão, mas a minha fé e a sua fé é a mesma. Não existe, fulano tem uma fezinha, outra fezona. E tem uns que querem botar o plural, fala de fezes. Não existe. Primeira de Pedro, por favor. Desculpa. Não, é 2 de Pedro 1:1. Que hoje está na moda, né? No meio evangélico, a questão dos títulos, né? Apóstolo, bispo, pastor, profeta, patriarca. Tem uns que chegam assim: pastor, faz uma oração aí por mim, porque a sua oração é poderosa. Eu falei: não existe isso. A fé que você tem é a mesma fé que eu tenho. É a mesma fé dos apóstolos. Não existe uma fé de segunda qualidade. Dá para entender? A fé que lhe salvou, pela graça sois salvos mediante é a mesma. Veja o que Pedro diz na segunda epístola. Pedro, que era presbiteriano, né? Veja o que ele diz em 1 Pedro 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu o quê? Presbítero, eu presbiteriano. Desculpa aí, o pessoal pentecostal, acho que Pedro, né? Não, ele era presbiteriano. E é daí, dessa palavra presbíteros, que veio o termo presbiteriano. Mas tudo bem. Não vamos discutir, porque a gente vai para o céu porque está em Cristo, não é porque é presbiteriano, né? Mas veja aí, 2ª epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1, o que diz? Simão Pedro, presta atenção, grifa essa expressão. Obtiveram fé igualmente o quê? Na justiça de Cristo. A fé é preciosa. Como o sangue de Cristo é precioso. Mas essa fé, ela é igualmente. Ou seja, o que Pedro está dizendo é o seguinte: a fé que eu, Pedro, servo de, é a mesma fé que o Espírito Santo deu para você. Está entendendo? Então não existe a fé do apóstolo, a fé do patriarca. Não, é a mesma fé. A fé salvadora. Mas vamos voltar lá para Efésios. Capítulo 2.
diz que Jesus, ele é a nossa paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Isso é Romanos capítulo 5, versículo o quê? 1. Temos paz com Deus. E agora nós também temos paz uns com os outros. E nós temos também paz. Jesus diz: a minha paz vos dou. Significa que eu estou em Cristo, em paz comigo mesmo, em paz com meus irmãos, e em paz com Deus. Por isso que Paulo diz: enquanto depender de você, você deve ter paz com todos os homens. Porque às vezes você quer paz, o cara quer briga, mas se depender de você, que você tenha o quê? Paz. Bem-aventurados são os pacificadores. Mas vamos lá. No versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio. Por quê? Porque eram inimigos. O judeu não se relacionava com o gentio. Mas agora a parede, a inimizade foi o quê? Derrubada. Por isso que João diz assim: como é que você diz que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê? Sua fé está incoerente, filho. E outra coisa, Deus escolhe quem Ele quer para fazer parte da igreja dele. E você sabe, tem uns irmãos que Deus escolhe e põe do nosso lado. E diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns como eu vos amei. Mas, Senhor, ajuda, né? Porque tinha um pastor que estava reclamando muito dos presbíteros. Aí foi falar com o pastor velho, e aí ele falou que os presbíteros davam muito trabalho para ele, né? Aí no final, ele disse: qual a sua opinião? Eu falei: não, meu irmão, isso é o seguinte, presbítero é igual lima grossa. Deus põe para limar a gente. Né? Às vezes Deus, você pede a Deus: Senhor, me dê paciência, Senhor. Aí Deus põe um cara chato do seu lado, para desenvolver em você o quê? Paciência. É desse jeito. Está entendendo como é que é? Deus trabalha em nós, através de nós e por outros. Por outros. Vamos lá. Então, em Cristo, nós que estávamos longe, nós fomos aproximados. Nós que estávamos em guerra, inimizade, fomos o quê? Pacificados e unidos. Mas veja, no versículo 15, o que diz aí? Versículo 15: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem. Presta atenção. A palavra aboliu, aí, é um verbo que significa tornar ineficaz, fazer inútil, anular, apagar. Significa que a tentativa de fazer um novo homem usando mandamentos e sacrifícios, isso não foi possível. Por isso que Jesus põe fim a todo legalismo. Ele anula a nossa justiça própria.
Então ele aboliu. O que é que significa isso? Significa que Jesus cumpriu a lei ao morrer na cruz. Um novo homem e uma nova humanidade passa a existir. Tá certo? Eu falei aqui semana passada sobre a acepção de pessoas. Nós podemos fazer acepção de pessoas? Podemos, mas não devemos, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Não existe uma raça superior. O baiano é diferenciado, porque o baiano é cidadão universal, né? O cearense, onde você chegar tem um cearense. Se você for em Marte, tem uma arcada dentária de cearense lá. Mas não existe raça. Por que eu não nasci da Suíça? Por que eu não sou escocês? Meu irmão, não existe raça. E Jesus, quando ele morreu para comprar gente de toda tribo, língua aí. Então o céu, quando você chegar lá, vai ser internacional. Vai ser como uma Olimpíada, vai ter gente, vai ter atleta do mundo inteiro. De todas as nações da terra. Então, se você não gosta de argentino, comece a amar argentino, que vai ter argentino no céu. Deu para entender? Então, ele fez isso. Ele derrubou a parede da separação, ele aboliu os mandamentos cerimoniais. Versículo 16, o que diz aí? Ele e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Presta atenção, Paulo usa em Cristo, no versículo 13, pelo seu sangue, no versículo 13, na sua carne, no versículo 15, e por intermédio da cruz, no versículo 16. O que Paulo está tentando ensinar para a gente aqui? Ele está querendo destacar a importância do sacrifício de Jesus como base da reconciliação. A nossa reconciliação o quê? Com Deus e a nossa reconciliação uns com os outros. Versículo 16. Ele reconciliou judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos. Nós somos uma família, somos um povo. Versículo 17, o que é que diz aí? 2,17, o que é que diz? Que estavais longe, e paz também. Então, quando Jesus veio, ele pregou para os judeus, mas ele pregou também para os gentios. Ele pregou para aqueles que estavam perto e pregou para aqueles que estavam o quê? Longe. E ele deu uma ordem para a igreja: fazei discípulos de todas as nações, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E é tão bonito isso, irmãos, porque Jesus não somente realizou o sacrifício pela paz, mas ele anunciou a paz. Ele pregou a paz. Abra sua Bíblia aí, por favor, só para a gente conferir. Mateus, capítulo 9, versículo 13. E Lucas 19:10. Mateus 9:13. O que diz? Ide. Ele veio para o quê? Chamar pecadores ao
Arrependimento. Ele pregou a paz. Lucas 19:10 diz o quê? Porque o Filho do Homem o perdido. Você vê Jesus no capítulo 3 conversando com Nicodemos e dizendo para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Ele vai para Samaria, junto do poço, e diz para a mulher: se você beber da água que eu lhe der, você jamais o quê? Terá sede. Ele se reúne diante das multidões e diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele não é somente a paz, ele era um pregador da paz. Vamos correr, porque no versículo 18, porque por ele, através de Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja que aqui tem a doutrina da Trindade, né? Porque ele, por ele, Jesus, temos acesso ao Pai em um Espírito. Jesus é o único caminho de acesso a Deus. Esse acesso não é através de um Cristo morto. Não é por causa de um sacrifício de alguém. É a própria pessoa de Jesus. Esse acesso é novo e vivo. Veja lá, Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos era no tabernáculo, no templo, onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por aquilo que ele fez. Aí veja que coisa linda. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Presta atenção. Jesus morreu, fez um sacrifício por nós. Mas quando eu entro na presença de Deus, no sentido do texto, que eu não saio da presença de Deus, eu estou ali e Cristo pessoalmente me coloca na presença de Deus. É como se Deus fosse o presidente e ele tivesse o chefe de gabinete, né? Um exemplo bem. E aí você entra na presença lá porque o chefe de gabinete leva você na presença dele. Então Jesus, através do seu sacrifício, ele garantiu, comprou, pagou o preço da nossa entrada na presença de Deus, mas ele é que nos intercede, nos leva à presença de Deus. Não é um caminho, uma estrada, é a pessoa dele. Por isso que ele é novo e é vivo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu quem? Deus assentado e Jesus em pé à direita de Deus. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Por isso que o culto que nós fazemos aqui, ele chega na presença de Deus por causa da mediação de Jesus. Está entendendo ou não? É como se Jesus pegasse a gente e conduzisse, a gente vai com ele na presença de Deus. Ele é o caminho, por isso que ele é novo e ele é vivo. Vocês entenderam ou não? Estou me esforçando, né? Quais são os resultados? Eu vou rapidamente. Versículo 16. Quais são os resultados dessa inclusão?
ele vai usar 4 metáforas aí. Primeiro, versículo 16, ele usa a figura de um corpo. E reconciliar-se ambos em um só corpo. Então nós somos o corpo de Cristo. O que significa corpo? Significa que nós somos diferentes, porque no corpo há muitos membros. Mas cada membro tem a sua o quê? Função. Então nós temos a unidade, nós temos a diversidade, mas nós temos aquilo que a gente chama de mútua dependência. Você não pode dizer para o dedo mindinho que você não precisa dele, que de vez em quando você tem que coçar aqui. Todos aqueles que estão no corpo têm uma função. Tem uns que são mais importantes: fígado, cérebro, coração. Mas tem um apêndice, né? Eu fico pensando, Senhor, para que tem um apêndice? É só para estourar e fazer cirurgia. Mas deve ter. Depois que eu tirei esse negócio aqui da... O que eu tirei mesmo? Tireoide, né? Meu irmão, eu tô todo... Tem hora que eu tô macho, tem hora que eu tô fêmea. Tem hora que eu tô com voz grossa, voz fina. Tem hora que eu tô com sono, tem hora que eu tô sem sono. Rapaz, mexe com tudo. Não é assim? Aí eu estou tomando uns hormônios aí para... Essa semana eu vou ver se eu chego no equilíbrio. Né? Agora, você dava essa importância para esse órgão? A gente nem pensa, né? No corpo de Cristo tem aqueles irmãos que estão ali porque Cristo colocou e ele faz... Tem uma função importantíssima que ninguém vê. Só vai sentir depois que tira. Tá certo? Outra coisa, tem órgão que é visível e tem órgão que é invisível. Visível e os órgãos mais importantes estão escondidos. Às vezes na igreja, quem está carregando o piano, não é o que canta, que apresenta aqui, mas é o zelador, o cara que está ali fazendo a coisa, né? Assim? Se você veio aqui, se essa flor está aqui, alguém comprou ou não? Você viu? Aí. Então nós somos o quê? Um corpo. Versículo 19. O que ele diz aí? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas o quê? Concidadão dos santos. Mas essa palavra concidadãos, não vou fazer com uma janja, tá? Cidadãos. Concidadãos significa que nós fazemos parte de uma pátria. Então não fica brigando aí se o irmão é de direita ou de esquerda. Como é que o cara é de direita? Vai ter, gente. Mente fraca tem em todo lugar. Mas você não pode odiar o seu irmão porque ele pensa assim diferente. Dá vontade de matar, né? Abrir a cabeça do sujeito. Ele pensa assim. Concidadão significa que Deus fez uma pátria. Deus fez um corpo, Deus fez uma pátria. E a nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos, estrangeiros. Aliás, Paulo diz, nós somos embaixadores do rei. Terceira figura. Um só corpo com Deus, concidadão dos santos. Significa que você não é imigrante, não é clandestino. Então Trump não pode mandar você embora da igreja.
mesmo você estando sem visto, né? Tudo bem. Versículo 19, ele diz: sois da família de Deus. Então, olha, corpo, pátria, família. Família significa que todos nós somos filhos do mesmo Pai. Ou seja, nós temos o mesmo DNA espiritual. Significa que não temos que viver em fraternidade. Jesus diz uma coisa: a igreja é uma família. A igreja não é um orfanato, nem um asilo. Tá certo? É que tem muito velho, mas não é asilo, não. Nem é orfanato. Ele diz: não vos deixarei o quê? Órfãos. Nós somos filhos, nós fazemos parte da família de Deus. E a última figura que ele usa, versos 20 e 22, o que ele diz? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo... Então presta atenção, Paulo vai usar 4 metáforas para a igreja. A igreja é um corpo, a igreja é uma pátria, a igreja é uma família, e agora ele usa um edifício. E esse edifício tem uma estabilidade, porque Cristo é a pedra o quê? Angular, o alicerce. Em cima de Cristo tem o ensino dos apóstolos, que é a palavra de Deus. E aí esse edifício está sendo o quê? Construído para que depois, definitivamente, quando o prédio estiver pronto, nós estaremos no céu como igreja e habitaremos com o Senhor para sempre. Então, numa linguagem bem rude, cada crente é um tijolo, está sendo colocado, está sendo edificado. Está certo? Então, Paulo está nos ensinando aqui que Cristo fez um novo homem e que Cristo também fez uma nova humanidade. Ele transforma o homem e ele reúne esses homens transformados numa coletividade que é a igreja. Amém? Então, não existe esse negócio de crente desigrejado. Se você abrir a boca para falar isso perto de mim, eu vou lhe amarrar. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Tá certo? Vamos ficar de pé, vamos orar, errando. Senhor Deus, nós te glorificamos nesta manhã, porque o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus, e o Senhor nos deu a graça, o privilégio de fazermos parte da tua família. Somos os teus herdeiros, Pai. Que cada um aqui se conscientize disso, que cada um aqui busque um relacionamento contigo, e que também nós busquemos um relacionamento uns com os outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.